dúvida de que o Pentecostes moderno está quase asfixiado por tanta fumaça. Há mais fumaça do que fogo. Eu sou o professor Felipe Oliveira e seja muito bem-vindo ao nosso canal. A temática do nosso vídeo hoje é: o reteté tem base bíblica? Antes de abordarmos, vamos analisar 6 princípios bíblicos do verdadeiro Pentecostes bíblico segundo Atos, capítulo 2, e estarei trazendo uma descrição de um teólogo e historiador norte-americano. Vamos para o vídeo. O primeiro princípio que eu gostaria de trazer para vocês é que o Pentecostes bíblico é marcado pela imprevisibilidade. O versículo de número 1 e 2 diz: de repente veio do céu. O segundo princípio é que o Pentecostes bíblico é marcado pela verticalidade. O versículo 2 nos diz: veio do céu. O terceiro princípio é que o Pentecostes bíblico possui voz. O versículo de número 2 ainda nos diz: veio do céu um som. O quarto princípio é que o Pentecostes bíblico produz fogo e não fumaça. O versículo de número 3 nos diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. O quinto princípio: o Pentecostes bíblico falava a língua do povo. O versículo 6 nos diz: porque cada um os ouvia na nossa própria língua. E o sexto e último princípio, e não menos importante, diz: o Pentecostes bíblico é teocêntrico, pois o versículo 11 nos diz: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Iremos abordar agora uma descrição do teólogo norte-americano William Menzies, quando ele trata das 8 características que marcaram o Pentecostes da Rua Azusa no ano de 1906, pois há uma semelhança, há algo em comum entre o Pentecostes apostólico em Jerusalém e o Pentecostes da Rua Azusa no ano de 1906. Ele falando sobre essas 8 características distintivas do Pentecostes da Rua Azusa, ele nos diz sobre a adoração entusiástica. Ele diz que os cultos em Azusa eram alegres e ruidosos. Havia uma liberdade enorme na liturgia. Alguns levantavam as mãos, outros cantavam em voz alta. Havia também as palmas e, eventualmente, o dançar no espírito era praticado desde os primeiros dias do avivamento da Rua Azusa. Falando sobre a corporalidade pentecostal, segundo o teólogo e escritor Gutierrez Fernando Siqueira, em seu livro Pneumatologia, uma perspectiva pentecostal, ele diz, abre aspas, o êxtase revisita a dimensão corporal da espiritualidade pentecostal, diferente do cristianismo protestante convencional, que é excessivamente racionalista e com frequência faz uso da liturgia como uma extensão de uma sala de aula. O pentecostalismo colocou o corpo como elemento de expressão de adoração e encontro com Deus. Com isso, ou a partir disso, as manifestações corporais estão presentes na liturgia pentecostal, a saber, o ato de levantar as mãos, as danças, os pulos, os gritos em adoração, as marchas e lágrimas. O corpo é o meio pelo qual percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor e também com o mundo espiritual. Ele conclui dizendo: o êxtase é a materialidade e a corporalidade de uma fé que se recusa a ser uma mera abstração teórica. É uma fé que quer ser viva, não apenas na fala e no discurso. Ela também quer vivenciar em seu corpo os sentimentos, as emoções e a razão exaltada na plenitude do Espírito Santo de Deus. É a fé que se manifesta de modo empolgante, dançante e contagiante. Ele conclui dizendo também que Jesus se alegrou no Espírito, em Lucas 10 e 21. Nós devemos deixar que o caráter contagiante dessa alegria nos envolva e nos transforme. Aqui nós percebemos, assim como observou o teólogo e historiador William Menzies, falando sobre as características do movimento da Rua Azusa, ou do Pentecostes da Rua Azusa, quando ele trata sobre a adoração entusiástica, percebemos que
Dentro do movimento pentecostal, dentro da nossa liturgia, é comum irmãos levantarem as mãos, glorificarem a Deus em alta voz, dançarem, pularem, porque isso está relacionado à corporalidade, pois o movimento pentecostal incluiu o corpo como um elemento fundamental. Pergunta do vídeo: se o termo reteté tem base bíblica ou não? E antes de entrarmos precisamente na resposta, eu gostaria de fazer uma breve análise sobre a possível origem dessa palavra ou desse termo. A palavra reteté ela não tem uma origem etimológica formal, registrada nos dicionários da língua portuguesa, nem tampouco tem influência da língua grega e latina. Essa palavra se trata de uma onomatopeia, ou seja, palavra que tenta imitar sons ou movimentos intensos e que foi incorporado como uma forma de descrever momentos de avivamentos no aspecto religioso. Aí alguém pode se perguntar, qual é a origem, de onde surgiu o termo reteté? Aonde ganhou força? Essa palavra ou esse termo ganhou força e se popularizou no meio evangélico pentecostal brasileiro, especialmente em cultos marcados por manifestações intensas do Espírito Santo, como o ato de falar em línguas, danças, gritos e júbilos. Alguém pode se perguntar se a expressão reteté tem ligação com as religiões de matriz africana. Adiantamos dizendo que não. O que há, na verdade, é uma possível influência cultural e estética. Isso levou estudiosos como antropólogos e sociólogos a apontar que o pentecostalismo brasileiro, especialmente em sua forma mais popular e carismática, absorveu e reproduziu de forma inconsciente práticas afro-brasileiras, mesmo que alguns tentem negar essa existência. Indo propriamente dito para a resposta, alguns dentro do movimento pentecostal clássico vai dizer que não há base bíblica para se defender o reteté, pois o seu uso é atribuído a gritarias, histerias, mistérios misteriosos, essas coisas do tipo histeria coletiva, então não há base bíblica para se defender. Outros, por sua vez, vão defender o uso do termo reteté, pois para esses está associado a os gritos em adoração ao Senhor, a pulos, a manifestações que eles consideram ser do Espírito Santo. Então, até mesmo dentro do movimento pentecostal, haverá essa divisão. Uns que vão defender o uso do termo e outros que não vão defender o uso do termo. Esse foi o nosso vídeo e eu espero que tenha ajudado vocês e esclarecido sobre se o reteté tem base bíblica ou não. Que Deus em Cristo os abençoe, curte, comente e compartilhe.